tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Como sabem, pertence ao Politécnico de Coimbra e o Politécnico de Coimbra também homenageia as mulheres neste dia. E é com muito gosto que eu tenho aqui, como veem, um conjunto de senhoras, grandes mulheres todas, artistas, e que nos vêm hoje trazer aqui uma parte daquilo que fazem como arte. Temos a Clara Moura, a Carla Sousa, a Ana Botelho, a Fátima Lopes e a Teresa Valente. Eu para procurar apelidos sou um bocado... Sabem, os cabelos brancos, esta idade, isto também vai começando a pesar na memória. Memórias vai-se, mas o bom gosto fica. Claro. E, portanto, foi o bom gosto que me fez trazer-vos cá. Ótimo. Porque uma das coisas que eu gostei logo foi do projeto e outra das coisas que eu gostei logo foi das fotografias e do poema. Mas quem vai agora falar sobre isso é a Clara, a quem eu vou deixar aqui a palavra. Desejo que tenham um bom fim de tarde com estas nossas artistas e depois, a seguir, vamos ver, depois de as ouvir um bocadinho, vamos ter a oportunidade de ver o produto das suas mãos, dos seus olhos, dos seus enquadramentos e da forma como elas próprias veem o mundo. Muito obrigada por terem aceito o convite, obrigada por estarem cá connosco. Obrigada também por terem vindo, a todos e a todas. Espero que não deem o tempo por perdido. Hoje, sendo o Dia Internacional da Mulher, e estando nós, 5 fotógrafas, a inaugurar uma exposição de fotografia, achámos que devíamos, talvez, não nos limitar a levar-vos lá abaixo ver as fotografias e falar um bocadinho também, antes disso, contextualizando um pouco esta exposição dentro do âmbito do Dia Internacional da Mulher, visto que o nosso projeto nasceu precisamente para homenagear as mulheres. E depois a Carla falará um bocadinho mais sobre isso, como é que nós começámos o projeto. Esta é a segunda parte do projeto, porque o nosso projeto, a primeira parte, já é de 2021, foi no Dia Internacional da Mulher 2021 que apresentámos o nosso projeto e hoje aqui estamos para então a segunda parte, que é a exposição que decorre do projeto mais vasto do livro. Então, para vos falar um bocadinho, para ligar um bocadinho isto ao Dia Internacional da Mulher e fazer um pouco mais pacientar, um bocadinho, exacerbar um bocadinho a vossa paciência, vou falar um bocadinho das mulheres fotógrafas. É evidente que seria demasiado exaustivo fazer aqui uma explanação sobre a atividade das mulheres fotógrafas. Aquilo que eu vou fazer é uma coisa muito simples, tentando precisamente dar esse contexto. Ouvimos, então peço desculpa, para ser mais rápido eu vou ler para realmente não perdermos muito tempo. Ouvimos frequentemente falar da ausência das mulheres no domínio das artes em geral e, por conseguinte, também no domínio da fotografia. Contudo, esta não é, de modo algum, uma ideia que devamos aceitar sem questionar. Perdão, já me está a faltar a voz, vejam lá. Pois, como a investigação ainda muito escassa e a dar passos ainda um pouco hesitantes, como a investigação, dizia eu, tem vindo a demonstrar, não é da ausência que se trata, mas sim de apagamento. Em 2017, um número especial da Fisheye Magazine, com o título Femme photographe, une sous-exposition manifeste, Mulheres Fotógrafas, uma notória subexposição, vem chamar a atenção para a subapresentação das mulheres fotógrafas, quer nas galerias, quer nas exposições, quer nas coleções dos museus.
Se é certo que em Portugal, tal como em muitos países do mundo, as mulheres estiveram presentes na fotografia desde o seu advento, em 1839, e que, desde os primórdios, se dedicaram à arte fotográfica, explorando as suas potencialidades artísticas, usando-a como passatempo ou até mesmo como forma de subsistência, não é menos verdade que, como afirma Paula Cristina Sintra Viegas, na sua tese de mestrado intitulada Mulheres Fotógrafas em Portugal, no período de 1844 a 1918, então Paula Cristina Viegas diz: a historiografia apropriada para as incluir permanece ausente e elas parecem ter sido descartadas para um notório esquecimento. A autora faz referência a todas as mulheres fotógrafas identificadas no período entre 1844 e 2018, de nacionalidade portuguesa ou estrangeira, amadoras ou profissionais, que se notabilizaram pela sua relevância cultural e artística, quer pelos seus atributos profissionais, aprofundando o caso de Maria Eugénia Reia Campos, natural de Valência de Alcântara, em Espanha, filha de pai português e mãe espanhola, que na década de 70 se autodenominava de primeira fotógrafa portuguesa, pioneira na abertura de estúdios profissionais em Beja, Elvas e Évora, e provavelmente em Porto Alegre, onde residiu. Entre 1882 e 1917, estabeleceu-se de forma permanente em Lisboa, onde detinha um estúdio de fotografia. Portanto, este é o estudo de caso da tese de mestrado desta autora. O estudo de Paula Cristina Viegas assenta na análise visual e formal das suas provas fotográficas em papel e que são fundamentalmente carte de visite e alguns cabinet ou boudoir, fotografias de cabinet ou de boudoir. Da década de 1880, as cartas de visita, carte de visite, o nome era francês porque foi cunhado por um francês, eram simultaneamente uma lembrança da pessoa retratada para ser distribuída a familiares e amigos, e o cartão de visita do fotógrafo, ou da fotógrafa, neste caso, e são hoje uma fonte crucial de informação sobre a época. Sim, porque a informação, o apagamento começa pelo desaparecimento das provas, nomeadamente das provas físicas, que são as fotografias que elas foram fazendo. Esta investigadora refere que, ao iniciar a sua pesquisa pela Wikipédia, selecionando a categoria Women Photographers, obteve uma extensa lista de mais de 600 entradas de quase todos os países do mundo, mas que, ao pesquisar pela lista das fotógrafas de Portugal, se deparou com uma completa ausência de vestígios. Eu própria pude confirmar, na minha pesquisa aparecem hoje, apenas 5 nomes. Na plataforma Women Photographers, Portugal aparecem 9 mulheres, hoje. Algumas delas, 5, nascidas e residentes em Portugal. Residentes, aí ainda podemos pôr um ponto de interrogação, porque o que aparece, em alguns casos, nem sequer aparece, normalmente quando aparece o país, o local de nascimento e depois aparece o local de residência. Há um caso ou outro, um caso, nestas 5, que não aparece o local de nascimento, mas depois não aparece o local de residência. Portanto, aí ainda poderíamos pôr alguma interrogação. Portanto, nascidas e residentes em Portugal, 2 nascidas em Portugal, mas residentes fora de Portugal, e as restantes 2 oriundas de outros países, mas residentes em Portugal. Portanto, residentes e nascidas em Portugal, 5, 2
que nasceram em Portugal, mas residem no estrangeiro, e 2 que são estrangeiras, mas residem em Portugal. São os 9 nomes que aparecem nessa plataforma das mulheres fotógrafas internacional. Os 9 portugueses. A ausência de informação na Wikipédia levou Paula Cristina Viegas a procurar outras fontes, também elas escassas, fazendo arreciar uma falta generalizada de nomes. Receio que rapidamente ultrapassou, em pouco tempo de pesquisa, compilou uma lista nacional com mais de 100 entradas, sobretudo no século XX, e que deu lugar à dificuldade de estipular balizas temporais, levando a fixar o seu campo de estudo nos primórdios da fotografia, identificando apenas 4 mulheres: Madame Fritz, reparem, esta provavelmente também não era portuguesa, poderia viver em Portugal, mas não era portuguesa. O marido casou em Portugal. Margarida Relvas Navarro, Maria da Conceição Lemos Magalhães e a tal Maria Eugénia Arraia Campos, que é o estudo de caso que ela aborda na tese de mestrado. Outra dificuldade encontrada foi a ausência de bibliografia específica sobre fotógrafas portuguesas. Obviamente, já falámos do desaparecimento das provas, mas também como é que depois pode haver muita bibliografia se de facto não há provas e há dificuldades, nomeadamente, de estabelecer campos de investigação. Há alguns casos de teses de mestrado, 2 teses de doutoramento, pelo menos, mas, de facto, esse é um problema muito significativo para quem se propõe fazer uma investigação mais aprofundada sobre a questão. Mas eu vou passar estes nomes das teses, etc. E vamos continuar. Ano e meio depois de iniciar a investigação, a Paula Cristina tinha compilado cerca de 40 nomes, essencialmente em Lisboa, e aos quais acrescem alguns nomes nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, ativos entre 1844 e 1918. Com a sua pesquisa, Paula Cristina toma para si as intenções enunciadas por uma outra investigadora, Antónia Salvador Benítez, que é espanhola e que tem uma tese Fotógrafas na Andaluzia do século XIX, Granada, Universidade de Granada, e que diz que a sua pesquisa pretende destacar o papel desempenhado pelas mulheres fotógrafas que tiveram a audácia de abrir caminho num mundo exclusivamente masculino, lutando contra as restrições sociais e que, através das suas imagens, capturaram uma visão particular da história. Volto a frisar que, quando falamos da ausência das mulheres na fotografia, é mesmo do apagamento que se trata e não da ausência. A ausência, pelos vistos, elas não estiveram ausentes, apenas, pura e simplesmente, foram silenciadas. Gostaria de lembrar aqui 2 casos concretos de que recentemente tive conhecimento. O primeiro caso é o da Agostinha Galvão, homenageada no último Fotofest de Cantanhede. Está aqui a senhora conterrânea da Agostinha e que conheceu pessoalmente, não é? E que foi homenageada no último Fotofest de Cantanhede com uma exposição na Biblioteca Municipal, de que a Ana Botelho, aqui presente, e eu própria fomos responsáveis. Também aqui nos deparamos com um problema complexo. Foi encontrar fotografias feitas por ela. E ela teve um estúdio de fotografia em Cantanhede durante 30 anos. Só que nem a família foi capaz de preservar o seu espólio. Portanto, a Agostinha Galvão contacta com a fotografia desde muito cedo, é filha de uma família de comerciantes, tinha uma pensão, mas também tinha um estúdio fotográfico. Mas ela casou, independentizou-se e mais tarde enviuvou, muito jovem ainda, por volta dos 30 anos,
enviuvou e já tinha a cargo três filhos e resolveu então comprar a Fotoestrela, que era um estúdio fotográfico em Cantanhede, comprou a Fotoestrela e foi aí que ela, durante 30 anos, fez do ofício ganha-pão, não é? Fui logo descobrir se as minhas tinham sido feitas lá. Exatamente. Tenho algumas. É engraçado, porque quando nós começámos a fazer a exposição, realmente começámos por falar com o filho e ver o que é que havia, o que é que não havia, e realmente tivemos essa dificuldade de encontrar as provas físicas, algumas também já muito estragadas. Aliás, a Augustinha não era apenas uma fotógrafa, ela era uma pessoa multifacetada, pintava, desenhava, tinha poesia, etc. Mas tudo isso, no fundo, foi muito pouco cuidado, sobretudo por quem deveria ter tido mais cuidado com isso. Mas no final, quando estávamos na exposição, várias pessoas vieram. E já no final, no último dia, não foi, Ana? Foi. No último dia que estávamos a montar a exposição, apareceu lá uma senhora com um molho de fotografias que tinham sido tiradas precisamente por ela. Nós, nessa altura, já tínhamos a exposição montada e já não conseguimos integrá-las. Mas eu creio que se tivéssemos começado mais cedo e tivéssemos tentado ir às casas particulares, teria aparecido muito mais material a comprovar o trabalho desta fotógrafa. O outro caso é o caso de Hilda Rebelo, a fotógrafa do vulcão. Título do documentário de Mar Nazarro Lombard, que nos conta a história desta açoriana, mulher muito à frente do seu tempo, que entre 1957 e 1958 fotografou a erupção do vulcão dos Capelinhos. Fotografias que estão atualmente, e até 5 de abril, em exposição, com curadoria de Inês Moura e Adolfo Caboclo, aqui presentes, na Galeria Dopo, em Coimbra. Tem lá um conjunto de 5 fotografias em grande formato e mais 300 negativos que estão em... 300 negativos, fotografias retiradas dos negativos que estão em loop num expositor. Mas por que razão devemos indignar-nos com a constatação da subrepresentação das mulheres, especificamente no campo da fotografia? Na verdade, a principal razão prende-se, quanto a mim, com a necessidade de entender o papel do olhar fotográfico da autoria feminina na construção e reinvenção do mundo em que vivemos. Segundo Henri Lefebvre, um historiador, o espaço não é uma realidade geométrica, mas antes codificação das soluções sociais, das relações sociais, de produção e reprodução que definem a autoridade. Segundo o autor, essa autoridade radica numa tríade dialética que põe em relação a representação espacial, o espaço concebido, os espaços de representação condicionados por imagens e símbolos, espaço compreendido, perçu, e a prática espacial, espace vécu, espaço vivido. A prática espacial das mulheres foi, tradicionalmente, confinada ao espaço doméstico, limitando, consequentemente, o seu papel na representação espacial e no acesso aos espaços de representação. Mais recentemente, Paul Clavel, na obra De la Terre aux Hommes, La géographie comme vision du monde, oferece-nos uma reflexão sobre uma disciplina que se construiu como uma ciência da paisagem, apoiada por um olhar controlado que pretendia apresentar uma imagem objetiva do mundo, analisando as suas componentes e discernindo nele as suas estruturas e processos.
Não será, pois, difícil admitir que esse olhar e a imagem do espaço que ele nos oferecia eram marcadamente masculinos. Com efeito, ainda segundo Clavel, o pensamento geográfico só recentemente começou a dar importância ao olhar do outro, à sua experiência dos lugares e do espaço, proporcionando uma viragem cultural na qual ganha relevo a consciência crítica do geógrafo, levando-o a romper com as convenções que limitavam as suas investigações e a propor um novo olhar sobre o mundo no qual a cultura desempenhava e desempenha um papel fundamental. A viragem cultural de que fala Clavel vem também questionar o estatuto da fotografia na construção do conhecimento geográfico e outro, e acrescentaria eu, do próprio espaço. Se no primeiro momento a fotografia fez história como instrumento neutro do registro da realidade, suscetível de enriquecer o conhecimento, servindo de arquivo para a construção de um saber sobre o mundo isento de subjetividade, na atualidade, e tendo em conta a dimensão que a linguagem visual desempenha na transmissão das ideias e informações, as questões são bastante mais complexas. Paralelamente ao uso documental das imagens, coloca-se a questão do seu valor estético e, consequentemente, das possibilidades de leitura e interpretação do mundo que as imagens têm o poder de construir e transmitir. Perante uma realidade em permanente transformação, que é sem dúvida a característica mais evidente da sociedade em que vivemos, como pode o olhar fotográfico captar a essência de uma cultura atravessada por ondas sucessivas de movimentos sociais que nela imprimem as marcas inexoráveis da mudança? A aldeia global em que vivemos, o acesso generalizado às redes sociais, bem como a intensificação do fluxo migratório, permitiram-nos aceder a um vasto leque de culturas e de modos de vida que nos fizeram interrogar os nossos próprios hábitos e costumes. Que imagens poderão dar a ver a diversidade dos objetos, dos corpos, dos gostos, dos costumes, dos gestos, dos artefactos que povoam hoje as ruas das cidades e das aldeias do nosso território? Como é que essas imagens podem revelar os rastros das viagens, as tatuagens na pele, as mestiçagens resultantes das trocas e de encontros culturais? Na obra Donner à voir, dedicada à poesia e à pintura, o poeta Paul Éluard, em 1939, não é de agora, fala da arte como forma de dar a ver as provas inseparáveis da existência dos seres humanos e do mundo, num registro em que o artista procura mais inspirar do que ser inspirado, enunciar mais do que denunciar, recusando cair na banalidade, na facilidade e na mediocridade. A arte, em geral, não reproduz literalmente a realidade, fugindo ao topos realista do acesso à paisagem física ou social. Ao dar a ver o mundo, qualquer artista, fotógrafo incluído, oferece uma visão do real transfigurado que abre para um número infinito de interpretações e de possibilidades de sentir e compreender. E, de novo, recorremos à poesia, desta vez a Victor Hugo, que nos alerta para o facto de que, perante a realidade do mundo, pleno de seiva vivente, o ser humano é apenas uma testemunha fervente do espanto à beira do infinito. Ver, diz Paul Éluard, ver é compreender, julgar, transformar, imaginar, esquecer ou esquecer-se, ser ou desaparecer. Do olhar sobre o mundo à invenção de mundos, a arte propõe-nos um percurso em que o imaginário tem um papel fundamental.
Tal como a literatura, a pintura ou a arte em geral, a imagem fotográfica representa o mundo real, reconfigura-o e questiona-o, convidando-nos a olhar de outro modo, a mudar a perspectiva do nosso olhar, a contrariar a familiaridade da experiência visual que nos cega e nos emudece, como afirma Merleau-Ponty, apaga a nossa curiosidade e promove a apatia, tornando-nos incapazes de agir e transformar a realidade. A arte, e particularmente a fotografia, promove a riqueza infinita da experiência visual, convidando-nos a ir para além da evidência descritiva e a transformar esse patamar de evidência para alcançar a densidade das coisas, das formas, das matérias e das cores. Há muito tempo que deixámos de acreditar no olhar fotográfico independente do sujeito por detrás da câmara. A fotografia nasce no momento em que o olho, revelando as suas insuficiências e a sua falta de objetividade, dirige a atenção para as relações entre a luz e a matéria, questionando assim a realidade das percepções e revelando o lugar da realidade do corpo na nossa visão do mundo. Uma visão. Isto é um trabalho colaborativo, estou a perceber. Uma visão, ajuda-me lá. Uma visão marcada por excesso do olhar masculino e por déficit, do olhar feminino. Vejam lá se eu tinha razão para ler o parágrafo ou não. Eu pensava que eu tinha. Pronto, agora passo a palavra à minha colega Carla. Carla de Sousa, uma das fotógrafas presentes na exposição. Eu, antes de mais, eu gostaria de referenciar a vossa presença aqui. Esta sala começou meio vazia e está repleta. E isso obviamente, que nos enche de orgulho de ter pessoas, homens e mulheres, interessados em trabalhos femininos e no olhar feminino que nós carreamos aqui a esta exposição. A exposição é um segundo momento deste projeto. Este projeto nasceu na cabeça do editor Carlos Dias, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje, e que se iniciou com um e-mail dirigido às 5, a propor-nos que fizéssemos e pensássemos um ensaio fotográfico com base num poema da Maria do Rosário Pedreira, O Meu Amor Não Cabe num Poema, para integrar um livro que serviria de celebração do Dia Mundial da Mulher do ano seguinte, 2021. Nós estávamos, em termos de circunstâncias, em plena pandemia, estávamos confinados e este projeto, pelo menos para mim, surgiu como uma luz ao fundo do túnel quando eu estava completamente submergida em tarefas profissionais prementes, em pleno confinamento, como todos tivemos que fazer, e isto surgiu-me como uma espécie de bolha onde eu podia dar vazão à minha criatividade. Isto porque, não sei se vocês sentiram ou tiveram essa experiência no confinamento, eu senti que nunca trabalhei tanto como no confinamento. E nunca dei tanto, ou nunca tive que dar tanto, em termos profissionais, como no confinamento. E eu só me via a trabalhar. E pensar criativamente num projeto fotográfico, o que este e-mail me veio propor, eu de imediato aceitei. Eu nem pensei duas vezes. Eu não sei o que aconteceu com as minhas colegas nesse momento,
mas eu disse logo que sim, que queria participar. O poema foi-nos logo disponibilizado e foram-nos disponibilizadas regras para esse projeto, que seria o projeto livro. Teriam que ser todas imagens em preto e branco, nós disporíamos de X páginas no livro, o projeto era individual, ou seja, cada uma de nós fazia a sua leitura do poema através do projeto fotográfico. Poderiam fazer imagens propositadamente para o projeto ou fazer um estudo do seu arquivo e encontrar as imagens que poderiam responder àquele apelo criativo. E, portanto, nós tivemos liberdades e barreiras para a criação deste projeto, que vivemos individualmente com o nosso editor, ou seja, cada uma de nós tinha o seu projeto e falava com o editor nas questões que tinha com o seu projeto e, portanto, nós só vimos os projetos todos já no livro montado. Eu não sabia do trabalho da Ana, a Ana não sabia do meu, eu não sabia do da Clara, nenhuma de nós sabia dos projetos umas das outras. E, portanto, só quando tivemos acesso à primeira prova do livro, que nos foi enviada pelo Carlos Dias, é que nos apercebemos da dimensão e da variedade de respostas que encontramos no mesmo poema. E isso é também uma das grandes riquezas, eu creio, da atividade artística. É como é que, perante o mesmo desafio e perante o mesmo texto, surgiram leituras tão diversas como as que vão presenciar. O livro teve a sua apresentação no dia 8 de março de 2021, num Zoom muito concorrido, foi assim também um evento online. Presencial não tínhamos tanto. Pois, provavelmente. Nem tão importantes visitantes. É verdade. Foi um momento que eu registro como um momento muito especial, também simbólico da situação pandémica que vivíamos na altura. E, portanto, nós vivíamos em Zoom, e então criámos um Zoom para um ato artístico, e isso foi também de assinalar. Esse momento foi muito especial para cada uma de nós. Os livros esgotaram, portanto já não existem livros, o objeto em si já não existe, o que também nos agradou. Existe. Não existe para venda, não é? Disponível. Ainda podem espreitar, que nós mostramos. De qualquer forma, isso criou em nós também a satisfação pelo interesse das pessoas no objeto e naquilo que construímos os 6 naquele período que mediou o desafio e a concretização e a apresentação do livro. Acho que todas nós sentimos que o livro era, sim, um objeto, mas que havia uma necessidade também de criar para além daquele objeto. E, olhando para os trabalhos de cada uma de nós, depois de quando começámos a apreciar o trabalho umas das outras, percebemos também que haviam linguagens que se poderiam, e narrativas que se poderiam criar com aquelas imagens, e que um contexto expositivo poderia ser utilizado para esse efeito. E daí que surgiu a ideia de propor uma exposição a partir deste projeto inicial, que foi o livro. A exposição vai resgatar como título o último verso do poema. Nenhum poema podia ser o chão da sua casa, por contraponto ao livro que resgatou o primeiro verso do poema, o título do poema, que é e do livro. O meu amor não cabe num poema. E, portanto, desta forma,
A grande diferença que vão encontrar entre o livro e a exposição, que daqui a pouco poderemos experienciar, é precisamente o encontro que se tentou fazer e que se fez das várias histórias que cada uma de nós construiu. Obviamente que a exposição não tem as imagens todas que integram o livro, nós selecionamos algumas que estão expostas e que criaram essas ligações entre os vários projetos, entre as várias propostas de interpretação daquele poema. Concretamente em relação ao meu projeto, o meu projeto é simultaneamente um projeto de arquivo e um projeto de construção, ou seja, ele tem imagens que foram criadas para o projeto e tem imagens que foram repescadas em estudo de arquivo, e eu vou deixar as interpretações às imagens que estão lá embaixo para os visitantes. Se depois quiserem fazer alguma questão, estarei disponível. Vou passar a palavra à Ana Botelho para ela também dizer umas palavrinhas. Boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem presentes, em particular às minhas amigas, e principalmente à doutora Cristina e à sua equipa por tão prontamente e grande ajuda que fizeram na montagem desta exposição e que sem isso não estávamos aqui a fazer nada. Muito obrigada, doutora Cristina. E em relação àquilo que vão ver e que é a minha parte, é assim, isto foi um projeto que teve a curadoria de 6 pessoas, as 5 fotógrafas e o Cas Dias. Precisamente pela seleção e pela construção do diálogo entre os vários projetos. É muito engraçado, no meu ponto de vista, agora estou a falar daquilo que eu acho, do que daqui a pouco vocês todos vão ver, que é, eu quando revisitei as imagens, eram completamente diferentes, sendo as mesmas, do que eu pensei para o livro. Uma exposição, para mim, é completamente diferente, mesmo com as mesmas imagens, as leituras são diferentes. Eu tive uma percepção muito, muito íntima de que eu visito sempre os jardins. Os jardins é um imaginário e é o meu olhar enquanto fotógrafa tem a ver com isso. Não tenho só também que agradecer ao Cas Dias e desejar-lhe as melhoras e também agradecer às pessoas que nos estão a ver de casa, que eu espero que ele também tenha conseguido. E também aqui às minhas amigas fotógrafas, que foi muito, muito, muito interessante fazer este projeto em conjunto. E pronto. Não digo mais nada. E até já, depois lá em baixo podemos conversar, se tiverem alguma questão. Agora, passo ali a palavra à Fátima. Pois é que nós dissemos que íamos passar a palavra e eu já me estava aqui a esquecer. Eu pensava que íamos todas, cada uma fazer um do seu. Ok. Eu sou conhecida por ser muito faladora e estão-me sempre a mandar calar e estão sempre a avisar que eu não posso falar muito. E, portanto, eu aqui no durante, porque todos estamos com muita vontade de ir ver as fotos, que é por isso que cá vieram. Queria dizer-vos que se foi um desafio para todas a leitura e interpretação deste poema, se calhar para mim foi mais difícil porque eu era mais ingênua e tinha medo de não ser capaz de honrar um poema. Bem, só sei que, para mim, o que me agrada mais na fotografia, uso a fotografia para muitas coisas, para contar o que fui, o que vi, como todos nós, mas o que me agrada mais é mesmo o projeto, o que nos faz pensar, parte do pensamento, e isto dá aqui uma volta cá para dentro, e acaba outra vez em pensamento. Portanto, o que eu fiz, o que nós fizemos, vai ser lido outra vez por cada um à sua maneira, vão naturalmente fazer outra leitura, como nos textos. O escritor escreve, que o leitor lê interpreta de outra maneira. Portanto,
Vou ler a minha introdução, porque assim eu não me espanto, fica a falar muito. Vesti o poema, vesti-o e andei com ele durante dias. Logo senti onde me assentava bem. Logo um turbilhão de memórias, sentimentos, emoções e imagens me assaltaram. Veio a questão, o meu amor ou amores? Cabe em fotografias? Em palavras? Tudo vive na intimidade, no silêncio não partilhado. Nas mulheres, muitas vezes, estas vivências não são partilhadas. Como exprimir um olhar de fora para dentro e de dentro para fora. Um desafio que aumentou o desenvolvimento da minha self autobiográfica. Eu andava a ler o Damásio, estas selfies não são aquelas... É que sou muitas vezes criticada porque quando eu digo assim, eu não queria mostrar, mas nós quando fotografamos e mostramos, e é de dentro, mostramos sempre um pouco. Mas o meu amor não se deixa dizer, não se deixa mostrar, mas mostramos um pouco. E fico só por aqui. O resto, conversamos lá embaixo. Agora Passa a palavra à Teresa Valente. Olá, então boa tarde, sou a Teresa Valente. Faço as palavras das minhas colegas nos agradecimentos. E pronto, está tudo dito, né? Sou a última, sou o T é o último, está desde o A ao T, não é? Está tudo dito e não quero alongar, apenas dizer que foi um prazer imenso fazer este projeto, ter sido convidada para este projeto, já disseram as minhas colegas, foi feito na altura de pandemia, foi muito engraçado, isto é um projeto e depois estão 5 projetos cá dentro. E depois uni-los, foi muito engraçado ver quando nós conhecemos o trabalho das outras e ver que tão bem casavam. Aqui é um bocado, penso eu, mérito do editor, que soube escolher o trabalho, conhecia o trabalho das 5 fotógrafas, portanto reuniu as 5 pessoas. Portanto, aí há muito o trabalho do Carlos Dias. De resto, o que eu posso dizer relativamente ao meu trabalho é que eu quando faço trabalhos, projetos fotográficos, eu tenho por hábito fotografar para o projeto. Pronto, é assim que eu me entendo. E sou uma pessoa... Pronto, o poema em si não é um poema fácil, levou muito tempo a ler e a interiorizar. Passei muito tempo, atrasei-me um bocado no trabalho, muito tempo para o interpretar. Ele está cheio de metáforas e eu tive que as interpretar e depois, a partir daí, eu tinha tudo na cabeça, tudo realizado, tudo feito na cabeça e foi, no fundo, fotografar. Mas o meu trabalho já estava todo na cabeça e pronto, foi muito interessante. Foram apenas uma fotografia, eu utilizei do meu arquivo porque acho que casava muito bem e pronto, foi um prazer imenso. Vamos ver as fotografias, está bem?